Bom dia, pessoal. Tem alguém aqui que está impactado já com esse ambiente? E não somente com esse ambiente, né? Mas tudo aquilo que a gente já viveu até aqui. Eu estava falando para o pessoal. Parece que desde o primeiro dia, parecia que eu já estava uns 15 dias aqui. De tão intenso que tem sido aquilo que Deus ele tem derramado. Sabe, de tão profundo que tem sido aquilo que Deus tem derramado nas nossas vidas. Mas o Senhor, ele é uma fonte inesgotável. Então, quando a gente acha que já está cheio, a gente ainda consegue conhecer mais sobre Ele. Quando a gente acha que já está o suficiente, o Senhor ainda consegue derramar algo novo novamente. E confesso que eu estou realmente muito temerosa na palavra que o Senhor colocou no meu coração. E um subtítulo dessa mensagem, né, o nosso tema é Impactando Gerações, seria Levantando uma Geração Improvável. Queria que você repetisse comigo. Diga, levantando uma geração improvável. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu sou uma pessoa que, para quem me conhece, eu gosto muito do significado das palavras, que elas te fazem você entender melhor sobre aquilo que você está falando. E improvável significa que não consegue provar, algo impossível ou inacreditável. E o que Deus quer fazer nesse tempo, Ele quer levantar pessoas que muitas vezes ao olhar de outras é inacreditável. Que ao olhares de outras pessoas seria impossível. Mas aonde Deus ele pode se certificar de que a excelência da obra é dele. Que não são pessoas que tentam se levantar para uma glória própria, mas de fato para dar glória àquele que merece essa glória. Quando nós reconhecemos que somos apenas vasos de barro e que de fato a excelência vem dele. Que nós somos apenas pequenos instrumentos. Que nós somos pequenas peças em meio a tudo aquilo que ele quer mover nesse lugar. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração está lá em 1 Samuel 16, a partir do versículo 3. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar junto. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 13. 1 Samuel 16, do versículo 3 ao 13, que diz assim: Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel:
Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estão todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Aleluia, Jesus. Sabe, nesse contexto que nós acabamos de ler, o Senhor, ele acabava de rejeitar Saul como rei. E tinha dado a Samuel a missão de encontrar aquele na qual ele iria ungir para o rei. E ali, como nós lemos, até mesmo logo no início, em Samuel 16, a partir do versículo 3, existe um convite a Jessé a um sacrifício, a ele e aos seus filhos. E algo muito interessante que é enfatizado nessa passagem é que é entregada a mensagem na qual o Senhor iria escolher quem seria ungido. Então, Samuel, ele vai na casa de Jessé. E é muito interessante porque o que o Senhor estava ministrando ao meu coração era que muitas vezes, e muitas vezes mesmo, nós queremos limitar em quem Deus pode agir. Muitas vezes nós queremos limitar em quem Deus pode alcançar, ou o que Deus pode fazer através da vida daquela pessoa. E muitas vezes isso é pautado em preconceitos, em coisas que a gente ouviu sobre alguém, em histórias baseadas em opiniões, mas não naquilo que de fato o Senhor diz a respeito daquela vida. Então, o nosso erro muitas vezes é dizer quem deve ou quem não deve cumprir o chamado de Deus. O nosso erro muitas vezes é julgar porque a gente não tem a visão aberta como o Senhor tem. O Senhor muitas vezes nos permite a nossa visão aberta, mas nunca será como a dele. Nunca será por sua totalidade como a dele. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa e é muito mais fácil o que é negativo, o que a gente identifica como negativo, ser ressaltado, do que a gente tentar olhar para aquela vida e dizer: hoje ela é assim, mas amanhã ela será diferente. Assim como também
né, tem no próprio subtítulo ali que a gente está usando do tema, o hoje que transforma o amanhã. Coloca ali na imagem do... Isso. O hoje transforma o amanhã. Só que o nosso problema é que a gente às vezes está julgando a pessoa pelo hoje e não acredita no que ela pode se tornar amanhã. A gente já limita isso. E diferente de nós, o Senhor ele não está preocupado com a nossa opinião, com o que a gente acha. Porque ele não se move por achismo, ele se move pela sua palavra. Ele não se move por opiniões, mas ele é firmado na sua palavra. E ali, a partir do versículo 6, quando fala, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Olha só a mentalidade dele. Porque viu com seus olhos naturais, talvez um bom porte de uma pessoa, talvez olhou e teve uma boa impressão a respeito e falou, não, com certeza é esse. Só que daí logo em seguida o Senhor adverte e diz, eu não olho para a aparência, eu olho para aquilo que verdadeiramente importa, que é o coração. Aquilo que está dentro, não aquilo que está fora. Porque o que está fora é muito fácil eu fingir algo. É muito fácil eu ir para um culto, seja de jovem, seja da igreja normal, e me fazer de crente. É muito fácil dizer que eu sou cheia do Espírito Santo. Mas verdadeiramente quem nos conhece por dentro e sabe exatamente o que se passa em nosso coração e como nosso coração está, é o Senhor. E é isso que Ele avalia. E é isso que Ele olha. É para onde os seus olhos estão voltados em nós. Então não sei se aqui tem alguém talvez que seja preocupado com as aparências. Mas deixa eu te dizer, Deus ele não está nem um pouco preocupado com isso. Você está num ambiente onde a presença de Deus está. E você não precisa, nós não precisamos levantar uma máscara onde fale que nós estamos bem, onde fale que nós estamos 100% curados, onde fale que o Senhor não tem mais nada para fazer. Até porque a palavra dele diz que Ele continuará nos aperfeiçoando, dia após dia, de glória em glória, nos transformando, nos sarando, nos curando. Aleluia, Jesus. Oh, adorado Jesus. Sabe, o Senhor, Ele verdadeiramente conhece as intenções do nosso coração. E ali mesmo ele reforça, e ungirás a quem eu mandar. Talvez você se preocupe com a aparência, pensando que é isso que vai definir que o Senhor vai te chamar. Mas não se preocupe, porque é o Senhor quem escolhe. É o Senhor quem unge. É o Senhor quem separa. E a gente não precisa fingir nada para Ele. Pelo contrário, o Senhor ama encontrar um coração quebrantado, um coração contrito, que reconhece a necessidade do Senhor. Não aqueles corações endurecidos que dizem eu não preciso de mais nada. Não, já foi suficiente, não precisa. Que possamos todos os dias estar com o nosso coração quebrantado, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, reconhecendo que todos os dias temos algo sim para Ele tratar, temos algo sim para Ele nos sarar, que não é talvez por
por um cargo de liderança, que não é por algo que eu sirvo, que eu já cheguei numa excelência, porque a única excelência é Ele, somente Ele. Nós lutamos todos os dias para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, o nosso modelo perfeito e agradável. Então, ele vai continuar dizendo, após ali essa chamada de atenção do Senhor, dizendo que não olha para a aparência, mas vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. E aqui você vai ver uma sequência de filhos que Jessé ele apresenta achando que não, tudo bem, agora vai ser. Agora é esse. Eu penso que talvez o primeiro nome a qual veio, sabe, era algo que talvez ele tinha total certeza que seria. Mas Deus, ele é especialista em quebrar paradigmas. O Senhor é especialista em quebrar muitas vezes aquilo que nós temos como visão. Imagine essa cena, isso acontecendo. Ele apresentando o seu filho, e daí Samuel diz: não, ainda não é esse. Imagine a frustração dele. Como pai. Não, mas eu tinha certeza que era. Então eu tenho mais um. E todos eles, preste atenção nisso, todos eles são chamados pelo nome. Quero que você preste atenção nisso. Então ele continua chamando. E a resposta do Senhor continua sendo a mesma. O Senhor não escolheu este. Jessé levou a Samuel os 7 de seus filhos. Mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. E daí começa o mover extraordinário de Deus. Os que eram prováveis aos olhos humanos não foram escolhidos. E quando o que é provável não é escolhido, o Senhor pode mostrar os improváveis. O Senhor, ele começa a levantar os improváveis. Sabe, eu não sei se talvez, assim como eu, você se considere improvável. Porque isso não é errado, isso é de fato reconhecermos que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se Ele não tivesse derramado a sua grande misericórdia, se não tivesse morrido por nós, nós não estaríamos aqui. Então, realmente nós somos improváveis. Mas somos nós que Ele quer levantar nesse tempo. Somos nós que Ele quer levantar nesse tempo. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. Então Jessé chamou o outro. O Senhor também não escolheu. Feche seus olhos nesse momento. Labachore canta lababasore canta lababasho. Lababasore canta lababashore canta lababasso. Eu sinto o Senhor mudando esse ambiente. Labachore canta lababassorerere.
Eu sinto o Senhor, Ele começando a quebrar corações endurecidos nesse lugar. Eu sinto o Senhor, Ele alcançando lugares que talvez você achou que eram inalcançáveis por Ele. Eu consigo visualizar o Senhor entrando em lugares que você fechou essa porta com 7 chaves e falou, não, aqui Ele nunca vai tocar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vassourei canta lababachou. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel os 7 filhos, mas Samuel lhes disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula. Entenda, todos os outros filhos apresentados até aquele momento, eles tinham sido chamados pelo nome. Mas quando vai falar ali de Davi, ele não chama pelo nome. Ele fala, não, eu ainda tenho, sim. Ainda tenho um caçula. Isso traz como se fosse uma inexperiência. O significado de ainda não está pronto. Ainda não está preparado. Talvez seja imaturo. Então, o próprio pai, aos olhos dele, não era ele. Sabe? Então, ele apresenta Davi como, não, eu ainda tenho um caçula, mas tem outra coisa também. Ele nem está aqui, ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, aqueles que talvez Jessé achou que seria, aqueles que estavam ali naquele mesmo ambiente, aqueles que talvez pela sua aparência pareciam corresponder àquilo que Samuel estava buscando naquele lugar. Mas não era nenhum deles. Era aquele que estava lá escondido. Era aquele que não estava nos olhos de Samuel. Era aquele que estava lá cuidando das ovelhas. Labachore canta lababassou. Labachorerê. Não era alguém que era provável. Não era alguém que era provável. E talvez você está... Nós recebemos muitas coisas. Muitas coisas. Mas talvez ainda assim você está com o pensamento, eu recebi, mas eu não vou conseguir colocar isso lá fora. Eu não vou conseguir colocar isso em prática lá fora, porque eu sou alguém improvável. Eu sou alguém que talvez não tenha as condições e aquilo que as pessoas esperam. Eu sou alguém que talvez está escondido. Alguém que talvez está lá ainda cuidando das ovelhas. Alguém que outros podem olhar outras pessoas e falar, não, mas aquele lá era muito mais provável se levantar. Mas Deus, Ele não se importa com a opinião dos homens. Porque quando Deus quer levantar alguém, não importa o cenário de improbabilidade. Não importa o cenário de improbabilidade. Quando o Senhor quer levantar alguém, Ele levanta. Oh, aleluia, Jesus. Labachore canta, lababassou. Lababassore canta, lababaxê. Sim, Deus. Sim, Deus. Então, quando ele chama Davi, ele já coloca uma limitação nele. É o caçula.
Sabe, não crie expectativas nele. Não acredite que ele está preparado. Eu acho que ele não tem experiência para algo tão grande. Isso não está necessariamente escrito, mas eu estou conjecturando. Quero que você, sabe, esteja junto nesse mesmo pensamento. Mas outra coisa, ele ainda está cuidando das ovelhas, ou seja, o que ele está fazendo hoje é diferente do que você vai precisar para amanhã. Jessé, ele queria dar a opinião dele. Jessé, de alguma forma, queria influenciar na decisão de quem seria ungido. Mas ele não tinha a visão que Deus estava tendo. Para Jessé, Davi era somente um caçula. Mas para o Senhor ele já era o rei. Para o Senhor ele já era ungido. Para o Senhor ele já era aquele que ia impactar no seu tempo. Para o Senhor ele já era aquele que seria chamado segundo o coração de Deus. Sabe, eu quero que você reflita comigo. Eu não sei se talvez seja a sua situação de que o Senhor ele já tem te chamado há muito tempo. Há muito tempo. O Senhor ele já tem te despertado há muito tempo. E quando você pensa em cumprir esse chamado, sabe, talvez você escutou de pessoas próximas, de pessoas importantes, de pessoas que têm um grande peso espiritual sobre a sua vida, de que não, até tem aquela pessoa, mas ele é cheio de medos. Não, até tem, mas não sei se está preparado. Oh, aleluia. Até tem, mas eu acho que ele não vai conseguir cumprir. Meu Deus. Ele é envergonhado demais. Ele é cheio de medos. O Senhor está movendo tantas coisas. O Senhor está quebrando tantas correntes. O Senhor, Ele está libertando coisas que você nem imaginava que precisava. O Senhor, Ele está tocando lugares na sua vida que você nem imaginava. Lugares que você achou que já estava 100% curado. Mas lugares onde Deus ele quer te usar e Ele precisa que você esteja 100% curado. Porque Ele quer transformar dessa tua dor. Ele quer fazer sair vida dessa tua dor. Ele quer fazer sair vida dessas tuas barreiras, desses medos que você tem carregado até hoje. E eu digo até hoje, porque hoje todo medo vai cair por terra. Eu digo até hoje, porque todas essas cadeias vão cair por terra. Todas essas barreiras, tudo aquilo que o inimigo tem colocado na mente, tentando aprisionar, tentando conter aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Eu declaro no nome de Jesus que a partir de hoje você vai conseguir viver 100% do teu chamado. Eu declaro que a partir de hoje eu consigo visualizar no mundo espiritual o Senhor movendo, o Senhor determinando, o Senhor quebrando aquilo que precisa. E o inimigo ele não vai mais jogar isso na sua cara. O inimigo não vai mais trazer isso na sua mente, porque o Senhor está quebrando hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Sabe, para quem não me conhece, eu fui adotada com 4 anos de idade. E algo que o Senhor me trouxe, inclusive nessa mensagem, foi que com 4 anos de idade eu estava no lar, né? Muitos falam orfanato, mas era uma casa normal, com várias crianças. E a minha mãe conta que quando ela foi me buscar, ela chegou lá e todas as crianças que estavam lá, elas correram lá para o portão porque tinha chegado alguém. Elas queriam saber quem era. Só que devido a muitas coisas que hoje eu entendo que não porque Deus queria que fosse daquele jeito, mas porque infelizmente o ser humano é ruim e eu acabei recebendo coisas por conta disso. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. E ela disse que quando ela chegou lá, ela foi me procurar, né? Ela foi com a assistente social e eles foram me procurar e eu estava escondida. Estava escondida debaixo de uma mesa. E porque eu estava com medo, eu não sabia quem era, não sabia o que faria comigo. Labachore canta labaço. Labachore canta labaço. E eu estava escondida ali debaixo da mesa e o Senhor me trouxe essa mensagem. E falou assim: filha, talvez muitos te olhavam e falavam assim: não vai dar nada. Não vai ser ninguém, vai ser uma pessoa revoltada, vai ser uma pessoa cheia de traumas, vai ser uma pessoa sem futuro. E eu digo isso não por um achismo, mas pessoas que ficaram sabendo que a minha mãe tomou essa decisão de me adotar, eles falaram isso para ela: olha, tu tem certeza que tu quer adotar? Porque muitas dessas crianças, elas têm um passado muito difícil. Muitas dessas crianças, elas de fato, elas chegam nesse lugar com traumas, com medo. Mas não há nada que o Senhor não possa transformar. Não há nada que o Senhor não possa reescrever uma nova história. E o Senhor me mostrou essa passagem e disse: filha, naquele dia eu te encontrei. Para os outros você estava escondida, mas eu estava te guardando. Para os outros, talvez você não tinha sequer expectativas de vida, sequer expectativas de um futuro, sequer expectativas de viver um propósito na presença de Deus. Mas eu já te via no dia 4 de março de 2025, pregando a minha palavra, fazendo aquilo que eu coloquei no teu coração, fazendo aquilo que eu te chamei para esse tempo. Sabe, eu não sei aonde você está escondido nessa manhã, mas o Senhor, Ele te encontra. O Senhor, Ele te encontra. Eu não sei qual é o lugar. O Senhor me trouxe essa lembrança. Eu estava debaixo de uma mesa. Eu não sei aonde que é o lugar que você está escondido nessa manhã, mas o Senhor, Ele já te achou. O Senhor, Ele já te achou. E não tem mais volta. Não tem mais volta. Mesmo que mediante a esse processo, você vai ter sim que superar muitas coisas. Você vai ter sim que
romper muitas coisas, mas o Senhor está disposto a fazer isso em mim e em você. O Senhor está disposto a nos curar. O Senhor está disposto a ressignificar muitas coisas dentro de nós. O Senhor está disposto nessa manhã a retirar todo o medo, a retirar todas as barreiras, a quebrar todos os nossos paradigmas, a quebrar todos os nossos pensamentos e colocar aquilo que Ele tem a respeito de nós, aquilo que Ele tem nos chamado. Às vezes nós dizemos, não, Deus. Talvez a Joy está falando isso porque ela não sabe que eu vivo. Talvez ela está falando isso porque ela não sabe que eu passei. Realmente eu não sei. E eu nem preciso. Mas o Senhor dos exércitos, aquele que esquadrinha o nosso coração, aquele que antes mesmo de falarmos uma palavra, Ele já sabe aquilo que vai sair da nossa boca. Ele sim, Ele tem total interesse em fazer na sua vida. E Ele pode todas as coisas. Sabe, eu sempre digo que não tinha probabilidade. Não tinha. Sabe, Deus me abençoou, Deus me deu uma família, mas aconteceram tantas coisas, que antes mesmo de conhecer a Jesus, eu falava, olha, se Deus existe, Ele me odeia. Eu falava, se Deus existe, Ele me odeia, porque não é possível. Olha o tanto de coisas que eu passei e eu não fiz nada para passar por aquilo. Nada. Mas quando eu conheci a Cristo, eu entendi o quanto Ele tinha me guardado em todo esse processo. Eu entendi o quanto Ele tinha me preservado em meio a tantas coisas ruins que me aconteceram. Eu consegui ver Ele transformando aquilo que foi dor em alegria. Eu consegui ver Ele transformando aquilo que muitas vezes me atormentou de medo por liberdade. Sabe uma frase que eu sempre falava? Isso não é o quê? 5 anos atrás que, de fato, o Senhor rompeu de uma forma extraordinária na minha vida. Eu morava com a minha mãe e ela tinha um relacionamento, ela não era casada no papel. E a gente vivia uma situação muito difícil em casa. Eu não conseguia falar com o meu padrasto cerca de 12 anos. Porque criou uma barreira no meu coração quando eu comecei a ver a forma como ele tratava ela. E depois, às vezes que ela disse que ele começou a bater nela. E aquilo me gerou uma barreira tão grande que para mim era como se só existisse eu e ela dentro de casa. Eu não conseguia falar com ele. E em meio a tudo isso, muitas vezes a minha mãe, ela chegava para mim e ele estava enfurecido. Hoje eu sei que, de fato, era algo muito espiritual. E ela chegava para mim e falava, filha, quando tu for dormir, tranca a tua porta. Porque hoje ele está demais, eu não sei o que ele pode fazer. Eu falava, isso não é vida. Viver com medo. E no lado de fora, quando... Aí, às vezes você pensa, né? Nossa, mas pelo menos quando talvez eu estudava, estava no ensino médio. Talvez quando você
tá lá fora, então pelo menos é algo mais seguro. Não, lá fora era outra situação. Tinha o meu pai que me adotou com a minha mãe. E ele ameaçava a gente também. Ele dizia que qualquer momento ia vir, ia me levar, ia fazer algo comigo. Eram umas coisas assim absurdas. E em meio a isso eu não encontrava um lugar seguro. A minha casa não era um lugar seguro. A rua não era um lugar seguro. Eu falava, se tem um Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? E até é algo que hoje eu carrego isso, porque era uma das minhas maiores necessidades, de encontrar um lugar seguro. Sabe, na minha proteção de tela eu tenho justamente isso, Jesus, meu lugar seguro. Porque eu sempre ansiei por esse lugar seguro. Eu não ia falar isso. Mas eu não sei se tem alguém aqui que talvez se encontre nessa mesma situação. De talvez você não ache um lugar seguro em nada, em nenhum lugar. E talvez é só isso que você quer. Talvez é só isso que a tua alma tanto anseia. Mas como o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele não vai derramar só isso. Ele vai sim te dar um lugar seguro, mas Ele vai derramar os dons dEle. Ele vai te ungir, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Oh Senhor, como Tu és maravilhoso. Mas já no final do texto, a partir do versículo 11, diz assim: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Sabe, eu não sei o quanto talvez você tenha sido rejeitado. Eu não sei o quanto talvez você tenha complexos de inferioridade. Eu não sei o quanto de barreiras existem no seu coração. Mas quando o Senhor quiser te levantar, nada vai impedir. E Ele ainda vai fazer aqueles que desacreditaram ver com seus olhos aquilo que Deus vai fazer. Ele ainda vai fazer aqueles que falaram não vai ser ninguém. Você vai lá estar pregando para aquela pessoa. Você vai talvez orar para que aquela pessoa seja curada, aquela pessoa que disse que você não foi chamado para isso. Sabe, eu recebi muitas críticas quando eu vim para Jesus pela minha própria família. E a minha mãe, eu e ela, a gente ia na igreja católica. Só que, como eu falei, eu não conhecia Deus. Para mim, Deus não era um Deus vivo. Era uma religião. Eu entrava no lugar, saía e nada acontecia. E quando eu comecei a ir, o Senhor começou a me tocar e, de fato, eu me decidi por Jesus. Ela falou, tá, então a partir de hoje tu quer dizer que tu não vai mais na igreja comigo, no caso na católica. Eu falei, mãe, eu não vou mais. Eu me posicionei, eu falei, não, eu não vou mais. Não. Pouco tempo depois eu me batizei.
E aquilo para minha família foi um absurdo, né? E eu escutei muitas coisas. Só que quando os problemas começaram a vir, quando as situações começaram a vir, quando a minha mãe, ela apanhava do meu padrasto, ela vinha e falava: filha, ora por mim. Filha, faz algo. E sabe o que eu fazia? Eu ia todas as segundas-feiras, que era lá na nossa igreja, na oração. E eu falava: Senhor, eu não aceito essa realidade que a minha mãe vive. Eu não aceito isso na minha casa. Faz a tua vontade, porque eu sei que esse não é o plano que o Senhor tem para ela. Pouco tempo depois, eles não eram casados no papel. Ela finalmente conseguiu romper com aquilo. Ela colocou ele para fora. Ela cortou aquele laço. E eu nunca vi, em tão pouco tempo, a minha mãe com tanta experiência com Deus. Eu nunca vi o Espírito Santo mover tanto dentro dela. Ela acordava, ela falava: filha, eu não posso me levantar sem ler a palavra. Eu vou dormir, eu não posso me deitar sem ler a palavra. Eu não posso me levantar sem orar, sem entregar meu dia ao Senhor. E daí começou a vir os doentes. A minha tia, ela foi diagnosticada com câncer no cérebro. E a minha família ficou desolada, ficaram desesperados. E daí, como a casa da minha mãe era atrás da igreja, eu fui várias vezes. Ela falava: filha, vem cá que a tua tia está aqui, eu quero que tu ore por ela. Eu quero que tu ore por esse câncer. E para a honra e glória do Senhor Jesus, poucas semanas, ela estava fazendo todo o acompanhamento. O câncer, ele estava crescendo. Eles não podiam fazer uma cirurgia, porque aquilo era risco de morte. E daí ela foi fazer o exame e diminuiu. Glória a Deus. Sabe, não estou falando isso porque foi eu que orei. Não tem nada de mim. O que eu quero mostrar para você é que quando Deus começa a fazer a obra na tua vida, aqueles que desacreditaram vão te pedir ajuda. Aqueles que desacreditaram vão sim te buscar, porque vão ver a luz de Cristo em você. A luz que o mundo precisa, a manifestação dos filhos de Deus que o mundo clama, que o mundo geme. Eles vão ver a resposta em cada um de vocês. O pessoal do louvor já pode vir, já estou finalizando. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Se coloque de pé nesse momento.